crianças vão acompanhar o reverendo Geimar. Hoje ele terá um tempo com as nossas preciosas crianças nessa noite. Tenho certeza que será, como tem sido sempre, muito abençoador. E nós vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nos versículos 16 a 20. Eu só vou pedir ao meu querido técnico lá que aumente um pouquinho o grave e diminua o médio, por favor. Por favor. Meus irmãos, vamos ver a palavra de Deus aqui em Marcos, capítulo 15. Uma passagem muito importante, muito séria, que para nós tem implicação na nossa caminhada cristã, que é o momento de zombaria de Jesus. Um momento muito difícil de ler até. Imagine para nós que somos professos nesse nome, nós que dizemos ao mundo que somos filho de Deus através dele. Mas vejam, acompanhem por favor. Está escrito assim: então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Essa é uma passagem no Evangelho de Marcos. Nós estamos quase no fim do Evangelho de Marcos, porque estamos pregando expositivamente este Evangelho e chegamos a essa hora. Nós não pregamos todos os domingos em Marcos, mas pregamos alternadamente a cada 2 domingos ou 3, para chegarmos ao fim deste Evangelho. E eu gostaria de trabalhar com essa temática nessa noite, com os meus queridos irmãos e irmãs. O que fazer? O que fazemos enquanto o nosso Senhor é zombado? Que atitude um cristão tem sabendo que o seu Senhor é zombado? Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos que bullying não é mais uma coisa aceita. Cada vez que nós vemos alguém praticando bullying, nós já aprendemos inclusive essa palavra, bullying, que é uma palavra meio nova. Não é de muito tempo que a gente ouve esse termo. E todas as vezes que nós ouvimos o termo bullying, nós sabemos que alguém está sofrendo alguma coisa. E provavelmente está sofrendo, não porque fez alguma coisa, porque é alguma coisa aos olhos de alguém. Geralmente, quem sofre bullying é porque não é aceito. De alguma forma, alguém reage à existência de alguém. É claro, há casos em que existem questões ideológicas, há outros casos, mas o termo, o conceito de bullying é o conceito de alguém sofrer algum dano, algo relacionado ou possível com uma injustiça. A nossa cultura não tolera o bullying. Por isso, todas as vezes que nós ficamos sabendo de crianças que sofrem bullying no colégio, os pais vão imediatamente, assim que eles sabem de alguma coisa que o seu filho passou que esteja relacionado ao bullying, ele vai à instituição e exige como um direito que isso não se faça. Inclusive porque existem leis até para isso. Mas a minha pergunta é: quando nós que sabemos de coisas assim, que não toleramos injustiças contra as pessoas, que nos posicionamos, que participamos às vezes de abaixo-assinados, que nos posicionamos nas nossas redes sociais contra todas estas coisas, o que nós fazemos quando o nosso Senhor passa por isso? Veja, não é uma questão de bullying.
O bullying já nos assusta, o bullying já nos leva a pensar que a humanidade está se degradando, se autodegradando. Nós sabemos que todas as vezes que a humanidade torna comum práticas que são ofensivas, práticas que são nocivas, o que está acontecendo ali, na verdade, é um reflexo do todo, é um pouquinho do todo, é um ressalto do todo. Mas e quando nós corremos o risco de nos degradarmos no cristianismo e não nos importarmos mais com essa situação, o que o nosso Senhor passou e passa? Porque você poderia dizer, mas pastor, 2000 anos atrás, pastor, não existe mais isso, Jesus não é zombado mais. Ok, pode ter alguém que pense que Jesus não é zombado, mas e se ele for? E se quem pensa que Jesus não é zombado estiver errado, estiver equivocado, como é que faz? Esse é o assunto dessa noite, para refletirmos um pouco sobre como reagir a um Senhor, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o primogênito dos mortos, o nome acima de todo o nome, que pode ser zombado na nossa frente. Então, algumas possíveis reações. Uma delas, é ele que é zombado. Isso não é comigo. Ele vai se defender. Deus vai mandar os anjos do céu e vai fulminar essa pessoa. Isso não é comigo. Isso é com ele. É uma reação. A outra, não fale assim. Não, você não pode fazer isso. Eu estou do lado dele. Agrida a mim, eu estou do lado dele. São ações muito extremas. Uma, a do completo descaso. Não é comigo. A outra não, agora você está vindo na minha direção. Agora nós precisamos conversar. Como nós reagimos? Alguns buscam o meio termo. Deixa eu estudar um pouco mais para ver como é que eu posso me defender. Vou para o seminário. E então, daqui uns 4 anos, a gente volta a falar. Outros dizem, não, isso é só porque eles não sabem o que fazem. Jesus nem liga para isso. Deus nem se importa com isso. Falem o que quiser, não atingem Deus. Veja como é possível ter reações. Eu estou citando 4. Nos estudos que a gente faz a respeito na apologética, chega a 10. O número de reações possíveis dos cristãos ao seu Senhor quando ele é zombado. Mas nós precisamos de alguma maneira responder. Se ele for zombado, como é que eu reajo? Se ele for zombado na minha frente, se o Senhor for zombado, qual dessas 4 hipóteses que o pastor falou, ou de repente alguma outra que só eu sei, poderiam ser as minhas atitudes? Antes de chegarmos a isso, eu gostaria de expor esse texto de uma maneira um pouco mais exegética, porque ele é um texto curto e cabe nós pensarmos em algumas palavras aqui. Primeiro de tudo, eu gostaria que você visse a expressão levaram. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Esse levaram, para nós, poderia ser, caro Jesus, o senhor é Jesus, Jesus, posso lhe chamar de Jesus? Sim, por favor. Gostaria de lhe convidar para que entrasse aqui dentro deste lugar. Para nós poderia ser muito assim, né? Um convite gentil, um convite formal, um convite em que a pessoa se sinta bem em ser convidada. Só que esse texto, essa expressão aqui, ela está relacionada a passagens que não tem nada a ver com levar de maneira concorde. Isso aqui é um arrastar. Esse termo aqui na língua original não é uma mão sensível nas costas de alguém dizendo, por favor, pode me acompanhar? Não, é outra coisa. Já começa com o ato na sua frente. Quando uma pessoa é convidada a se retirar com certa gentileza, você tem uma percepção do fato. Mas quando alguém é empurrado, quando alguém é chutado, ele também está levando essa pessoa para fora. É nesse nível o levaram aqui. Já começa por aí. Então, o levaram que está aqui
ele também está em outros lugares, ele também está em relação aos guardas, que em determinado momento, isso está em outra passagem, no livro de Atos, quando os guardas procuraram a Jesus e não o acharam, não o encontrando, então aqueles guardas foram levados pelos outros guardas a prestar contas. Não é um levar gentil. A ação deles já mostraria o que eles fariam, por que eles o estavam arrastando para aquele lugar. Vejam a outra palavra que está aqui. O reuniram, que ainda está no versículo 16, também não é assim um convite, um convite agradável às pessoas. É uma convocação. É uma palavra que ninguém poderia dizer não quero ir. E provavelmente, neste momento, eram mais de 600 pessoas, essa tropa. Então, eles arrastam a Jesus para o meio de aproximadamente 600 pessoas, para o que vem, então, na passagem. A zombaria, a humilhação, a paródia da realeza. É quando vem o escárnio. Logo, você vê isso com a palavra coroa. Eles teceram uma coroa, diz aqui o texto, vestiram Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. Porque havia um comentário na época que Jesus era o rei dos judeus. Esse comentário vem desde os tempos antigos, mas ele aparece num tom mais elevado quando, depois do nascimento de Jesus, alguns magos chegam até Herodes e perguntam: onde está o rei dos judeus? E Herodes, obviamente, que é o rei nessa época, diz: como assim? Vocês estão diante dele? Ele não diz isso, mas é como ele se sente. Como assim? Onde está o rei dos judeus? Alguém está cego aqui? A minha coroa e o meu manto não mostram quem é o rei dos judeus? Mas eles dizem: há de nascer um. Onde ele está? Aqueles que são os líderes de Herodes dão a resposta para o próprio. Ele tem uma profecia muito antiga que ele nasce em um determinado lugar na Galileia, perto de Belém. E então vocês sabem o que acontece depois disso. Herodes manda matar as crianças de menos de 2 anos. Então o termo rei dos judeus, ele já está nas profecias e está muito vivo ali naquele momento. E agora, aos 12 anos, surge um menino que discute com os doutores no templo. Seria ele o rei dos judeus? E então, com 30 anos, um homem se apresenta diante de João Batista. João Batista diz: não se aproxima. Eu não posso nem me abaixar para desatar as sandálias dos teus pés. É como se João dissesse: um dia um profeta disse: os meus olhos viram o Senhor, eu estou perdido, eu vou morrer, a glória do Senhor vai me consumir. Deixa eu viver, não chega perto de mim. Mas Jesus não só chega, como diz, a justiça precisa se cumprir. Dali para frente, muitos começaram a dizer: seria o rei dos judeus? Quem o povo diz que eu sou? Um fala que é profeta, outro fala que algumas autoridades. Seria o rei dos judeus? Bom, neste momento, quando Jesus está prestes a ir para a cruz, eles fazem questão de dizer: não é o rei? Põe uma coroa. Como se sente, rei, com essa coroa? Tanto é que quando depois Jesus está na cruz, um dos ladrões diz: se tu és mesmo quem todo mundo diz que você é, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós também. Então esse termo rei dos judeus, ele era muito comum naquela época em termos de expectativa. Por quê? Ele era prometido, ele viria um dia. O ponto é, era ele?
Os romanos fazem questão de dizer: não é. Agora todos verão que ele não é. Fazem uma coroa. Teceram uma coroa, e de novo a formação, a ideia desse trabalhar, do tecer aqui, não é juntar alguns raminhos, enrolar, não, é cuidadosamente colocar os espinhos voltados à cabeça. Eles arquitetaram com a melhor engenharia malévola possível a coroa para o sangramento. Junta as coisas, você vai perceber logo depois a saudação. A saudação é uma das ações mais irônicas que talvez Jesus já ouviu enquanto esteve aqui nessa terra. Porque assim que a coroa foi colocada, o sangue começou a descer. Eles gritaram em uníssono: Salve, Rei dos Judeus! E essa é uma saudação que, se alguém fizesse isso para qualquer pessoa, seria preso nessa época. Então eles estão aqui no ponto mais alto da sua ironia. Eles estão saudando um rei que não existe. Um rei que eles estão provando com todas as ações que não existe. Essa é a zombaria maior, talvez, que Jesus já sofreu. Pessoas não crerem que Ele é o Rei dos Judeus. Pessoas não crerem que Ele é o Filho de Deus. Pessoas não crerem que Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Mas não para por aí, explicando ainda o texto, vejam o 19. Agora eles batiam na cabeça dele com um caniço, davam-lhe golpes, essa que é a ideia. Em vários momentos nós temos esse nível de agressão. Olha, o bater na cabeça com um caniço, cuspir nele, colocar-se de joelho e adorar, estava além da lei romana. Isso aqui, até os romanos, em situação comum de lei, condenavam. Tanto é que a lei romana dizia que o ápice de um tratamento corretivo eram 40 chibatadas menos uma. 40 menos uma, 39. Porque se dessem 40 chibatadas, haveria pena. Haveria um julgamento para o que bateu, porque era considerado agressão e não correção. Então, 39 chibatadas. Paulo levou várias dessas surras de 39 chibatadas. Ficavam os marcos, ficavam os furos, ficava o sangue correndo, mas ele não podia se levantar contra a lei para dizer: fui agredido, porque o que bateu diria: não, foi corrigido. 39 chibatadas estão na lei. Bater na cabeça? Não. Mas vejam que para dizer: veja como tu não és rei. Veja como tu estás abaixo das pessoas mais simples e sem nenhuma defesa de todo o império. Eles ainda batem na sua cabeça, diz o texto, com um caniço. Versículo 20. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então aqui nós temos aquela ideia: te entronizamos e te destronamos. Ridicularizamos com o manto e depois te tiramos aquilo que nós colocamos. Tratamos a ti como nós queremos. E enquanto isso, o seu Senhor, o meu Senhor, estava calado. Então conduziram para fora, a fim de o crucificarem.
600 pessoas, talvez, um pouco mais ou um pouco menos, assistiram a esse momento, um dos momentos, claro, mais tristes na história do cristianismo, mas preservado pelas Escrituras, para que nós, depois de tanto tempo, pudéssemos olhar para palavras assim, como ele ser arrastado, como ele ser vestido com roupas de reis, depois de ele ter sido colocado na sua cabeça uma coroa com os espinhos voltados para a cabeça, depois de ele ser saudado como uma pseudo-autoridade, depois de ele levar golpes na sua cabeça, depois de ele ser cuspido, depois de eles falsamente o adorarem, depois de eles zombarem, eles levam para fora, com a mesma palavra, eles o arrastam para fora. Tudo isso para que se cumprisse a profecia que nós lemos aqui na liturgia. Como uma ovelha. Como uma ovelha. Eis aqui um pouco, meus irmãos, do que foi este momento e o que isso deve nos levar a pensar. Quando o nosso Senhor é zombado, isso mexe com a gente? Quando eu relato com detalhes, com alguns detalhes, não todos os detalhes, você se vê na cena? Você imagina isso estar acontecendo? Eu te perguntaria, se você estivesse lá, se eu e você fôssemos um dos 600 lá, se em algum momento lá, naquele momento mais duro, mais difícil de sua vida, ele olhasse para nós. Pastor, ele não olharia para mim lá, mas ele olhou para Pedro. Quando Pedro o negou, a passagem mostra. Na terceira vez, quando Pedro diz, não conheço, quando o galo canta, Jesus procura Pedro. O texto diz que Jesus procura Pedro. Então ele já fez isso uma vez. Se eu estivesse neste lugar, eu diria, não é comigo? Defenda-te a ti mesmo. Se és Deus, faça vir fogo do céu. Eu diria, não, eu não estou com ele. Eu não estou com ele, porque se eu estiver com ele, eu posso passar por isso também. E, desculpa, não está nos meus planos passar por esse tipo de sofrimento. Seria, puxa vida, eu vou ver isso e não vou fazer nada. Meu Senhor, eu creio nele, eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu não vou fazer nada. Qual seria a nossa reação diante dos olhos de Jesus? Deixa eu dar algumas dicas aqui, ou algumas aplicações para que a gente reflita e procure pensar que é possível que o nosso Senhor seja zombado hoje, será zombado amanhã, e talvez a gente tenha que pensar como vai agir. Quando Jesus é zombado, nós somos chamados a reconhecer o peso do seu sofrimento por nós. É a primeira coisa. Jesus foi zombado como mais um dos pesos que ele sofreria por nós. Então, o sofrimento de Jesus, de alguma forma, redunda no que a Bíblia chama de peso de glória. No sofrimento de Jesus, existe uma promessa substitutiva. Ele sofreu para que eu não sofra isso. Então, realmente, nenhum de nós precisa passar pelo que Jesus passou, porque ele já passou por isso. Mas uma das formas de reagir é reconhecer o que é este peso de sofrimento que foi por nós. Isaías 53 diz, foi desprezado, foi homem de dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira reação adequada ao ver o Senhor sendo zombado é entender que esse é um peso de sofrimento por você, por nós.
Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, diz: o sofrimento de Cristo não foi um mero escárnio humano. O sofrimento de Cristo foi a expressão visível da maldição que ele assumiu em nosso lugar. O sofrimento de Cristo é uma expressão visível da maldição que ele assumiu. Ele assumiu quieto. Ele não poderia reagir? Ele não poderia invocar as miríades de anjos que o anunciaram quando ele nasceu? Os anjos só participaram do ministério de Jesus para anunciar que ele havia nascido? Não estariam eles a uma palavra de uma ação? Calado. Por isso o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 37, diz: você precisa saber por que Cristo sofreu. Cristo sofreu para satisfazer a justiça de Deus, para reconciliar-nos com Ele. Então, meus irmãos, Cristo é zombado, Jesus é zombado? É sim. Qual a nossa reação? Ou como podemos, ou o que podemos fazer diante disso? A primeira coisa não está voltada à ação nossa, está voltada ao nosso entendimento. O sofrimento de Jesus tem peso por nós. Faz parte do preço da minha vida. A zombaria a Jesus sempre acontecerá. E ela sempre será uma expressão para nós do peso do seu sofrimento. Isso é só o começo do sofrimento. Quando Jesus é zombado, nós somos chamados a não nos envergonhar dele, mas a segui-lo com coragem. Isso não é fácil, porque se fosse fácil, Pedro tinha feito isso. É que não é fácil mesmo. Mas a orientação reformada, a orientação bíblica, a orientação cristã, desde o tempo em que a Bíblia foi traduzida para as linguagens dos povos, é que aqui está o nosso socorro, é que aqui está a nossa segurança. Desde que a imprensa de Gutenberg publicou a primeira versão, as pessoas começaram a ler, entendendo que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Que pode fazer o homem? Que me pode fazer o homem? Eis a segurança dos cristãos. Aqueles que sabem que grandes coisas fez o Senhor por eles e que podem estar alegres, porque o Senhor faz com que aqueles que plantam ou que levam seus feixes chorando, podem voltar um dia sorrindo e cantando. Quando Jesus é zombado, nós somos chamados a não nos envergonharmos do seu sofrimento. Somos chamados a segui-lo, apesar do sofrimento. Quando Lucas, na verdade Jesus, mas no Evangelho de Lucas, quando Lucas relatou isso, vejam como Jesus falou sobre se envergonhar dele ou não. Ele disse assim: quem se envergonhar de mim, o Filho do Homem se envergonhará dele. Então, uma das coisas que nós devemos fugir o tempo inteiro é da vergonha de ser crente, da vergonha de sermos cristãos, da preocupação, do medo, do temor, do que as pessoas pensam sobre quem é crente, sobre quem professa. E eu não tenho dúvida, quem esconde a sua fé precisa sim, em algum momento, perguntar a si mesmo que nível de fé é o dele. Alguém pode se envergonhar de Jesus o tempo inteiro, alguém pode passar a vida inteira sem falar que é de Jesus, e pode achar, não, mas eu tenho fé. Mas vejam o que a palavra diz. Vejam o que Jesus disse. O que Jesus disse. Quem se envergonhar, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. O Filho do Homem se envergonhará dele. Isso está em Lucas 9, 26. Mais do que isso, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele também disse, aquele homem que estava sofrendo muito lá naquela região de Éfeso, não era fácil ser pastor naquela época, nunca foi, nunca será fácil ser um pregador da palavra, uma testemunha do evangelho, nunca será fácil. Em alguns tempos é mais difícil. Esse era um tempo difícil.
Mas vejam a palavra de Paulo a Timóteo: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, hein? Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, hein? Timóteo, toma jeito aí. Fica firme, viu? Não se envergonhe, tá? João Calvino, trabalhando sobre essa questão de sofrimentos, de entender sofrimentos ou coisa assim, ele diz assim, num comentário que ele faz de Marcos 15, ele diz: os crentes são chamados a partilhar os sofrimentos de Cristo, não apenas na fé, mas também no escárnio. Será que é por isso que Jesus, quando lá no Sermão do Monte, em determinado momento, ele diz algo logo no finalzinho das bem-aventuranças, com uma ideia parecida com essa? Quando ele diz, falando sobre todas as bem-aventuranças, quem são os bem-aventurados, como eles são alegres, felizes, justificados e tudo mais, quando ele diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Será que é disso que Jesus está falando? E ele diz mais: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples, mas muito simples mesmo. Mas tenta responder aí no seu coração. Não é estranho um cristão nunca ser perseguido? Não é estranho um cristão viver como se ele tivesse uma capa, como se ele tivesse um escudo que o protegesse, que estivesse sempre armado, e ele nunca sentisse nem uma flecha, um dardo inflamado do inimigo? Não é estranho um cristão se sentir tão bem e seguro a ponto de nunca o seu cristianismo ser confrontado? Não é estranho? E nós diríamos, eu acredito, é estranho. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o que é o cristianismo raiz, né? A gente diz isso. Eu acho que honestamente a gente pode dizer isso. Sim, é estranho um cristão não ser perseguido. Porque os cristãos eram perseguidos pelo que eles eram, meus irmãos, pelo que eles falavam, meus irmãos. Eles eram perseguidos pelas posições que eles tomavam, meus irmãos. Eles eram perseguidos pelas defesas que eles faziam de quem Deus era, de quem Jesus Cristo era. As defesas que eles faziam contra os falsos mestres, contra os falsos ídolos, contra toda sorte de sofismas, mentiras com aparência de verdade. Os cristãos eram perseguidos porque eles eram, irmãos, consagrados a Deus. E isso sempre incomodou ao mundo. Sempre incomodou. Será que não vai incomodar mais? Ah, vai. Vai sim. Vai incomodar cada vez mais. O ponto é, imaginem vocês, hipoteticamente, eu sou um cristão, não sofro nada no mundo por ser cristão, e também não estou com nenhuma expectativa de sofrer aí pelo resto da minha vida. Quero fazer a minha profissão, quero cuidar aqui da minha casa, quero viver como todo mundo vive. Não acha estranho isso? É estranho. Nós só não achamos estranho quando é conosco. Quando é conosco, aí não é estranho. Quando é conosco, quando eu não sofro, quando eu estou vivendo em paz, quando eu não sou perseguido, quando as minhas falas nas redes sociais não são combatidas, quando eu fico quieto, nada é estranho. Eu acho estranho nos outros. Essa é uma das reflexões mais difíceis para com a palavra, quando ela traz a gente para dentro dela. Quando já não é mais com o que os outros fazem, quando é acerca do que eu estou fazendo. É aí que pega, meus irmãos. Por isso, nos cânones de Dort, tem uma frase que eu fico olhando aqui e falo: meu Jesus, eu preciso ser mais crente, não é possível. Veja isso aqui. Os verdadeiros cristãos estão dispostos a sofrer zombarias e desprezo por amor de Cristo. E isso não é o Sérgio que está falando. Isso está nos cânones de Dort, uma das expressões teológicas mais fortes da nossa confessionalidade. Que o cristão não se isenta, que o cristão não foge, que o cristão está disposto.
essa é uma reflexão importante, meus irmãos. Quando Jesus é zombado, somos chamados a não nos envergonhar dele. Somos chamados a segui-lo, mas para isso precisamos de coragem. Para mim é muito simples. Quem tem coragem segue, quem não tem não segue. Então a palavra coragem é bem importante aqui. Ela às vezes cria problemas, como no caso de Pedro. Pedro teve medo. A palavra é medo mesmo. E aí de vez em quando a gente precisa se perguntar se o nosso cristianismo é um cristianismo corajoso ou medroso. Porque dependendo de como é o nosso cristianismo, será a nossa reação. E olha que normalmente essas reações não são vistas pelas pessoas, hein? Quando Cristo normalmente é zombado diante de nós, os nossos irmãos da fé, os membros aqui da Igreja da Lapa, não estão do nosso lado. Nós estamos sozinhos em algum lugar. Porque talvez quando todos estão juntos, a gente tenha até uma força para reagir. Mas aqui Jesus estava sozinho, para mostrar que Ele passou por esse sofrimento antes de nós. E isso se repete depois com Pedro naquela cena que vocês conhecem bem. Terceira ideia ou aplicação. Quando Jesus é zombado, nós somos chamados a anunciar a sua glória e a sua realeza, mesmo na vergonha da cruz. Quando Jesus é zombado, nós somos chamados a anunciar essa glória que nós sabemos que existe, essa realeza que nós sabemos que existe, mesmo na vergonha da cruz. Irmãos, o mundo sabe que Cristo foi humilhado. O mundo sabe que Ele foi crucificado pelos romanos. Nunca ninguém questionou, não existe um questionamento mundial contra o sacrifício de Jesus. E boa parte do mundo se compadece com a sua morte, se compadece com o seu sofrimento. Mas isso não leva ao céu? Isso não é suficiente? O que é suficiente? Saber desse fato doer em nós, como se nós estivéssemos lá, e entender que este sofrimento é o caminho da sua salvação, da minha salvação. E então, como eu posso ter uma vida irresponsável diante de tanto amor? Como eu posso ter uma vida de desleixo, de descaso, diante de tanto sofrimento? Por mim. Então essa é uma passagem que começa a mostrar algumas coisas, como por exemplo, quando Paulo diz aos coríntios sobre o que é a palavra da cruz, ele diz, é loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então o cristianismo sempre será um ato louco no mundo, para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus, disse Paulo. E quando, mais uma vez, Paulo está falando sobre esse nível de humilhação de Jesus, em Filipenses capítulo 2, ele diz que ele humilhou-se e morreu com morte de cruz, mas que por isso Deus o exaltou soberanamente. Então, nós que estamos há 2000 anos e ainda vemos ele ser zombado, somos chamados a abrir a nossa boca, levantar a nossa voz, dizermos, eu não estava no Monte da Transfiguração, mas eu sei o que é a glória de Deus. Olha, eu não vi Herodes, eu não vi o sacrifício de Jesus, mas eu sei quem era o rei ali. Porque eles mataram o rei. Eles colocaram a coroa de espinho para dizer que ele não era o rei. Mas a história mostra que ele é o soberano rei. Quando olhamos para textos assim, a gente começa a pensar, que cena foi aquela? O que foi aquela crucificação? R.C. Sproul, trabalhando num livro chamado A Glória de Cristo, diz assim, a cruz de Cristo é o trono da sua glória. Ali começou o seu reinado. Ele reina onde ele foi humilhado. A cruz de Cristo é um trono. A maioria das pessoas olha para a cruz só como cruz. Muitas pessoas no mundo ainda colocam Jesus pendurado naquela cruz. Mas aquela cruz é um trono. Um rei passou por lá. Um rei soberanamente governa a partir da cruz. É o que Sproul diz.
João Calvino, nas Institutas, no seu segundo livro, diz: Cristo reina do madeiro. Sua humilhação é o caminho da nossa exaltação. Veja, nós não temos méritos nenhum para sermos glorificados, exaltados, mas a Bíblia diz que quem morre com Cristo será exaltado. A todos aqueles a quem a sua vida passou pela cruz de Cristo, será exaltado. Eu sei, só se pode entender isso por fé, mas é o que a palavra diz. Isso tem a ver com as promessas. Por isso, meus irmãos, quando Jesus é zombado, seja no passado, seja no presente, por meio das estruturas que existem em todos os lugares, o discípulo fiel reconhece o custo do amor de Cristo. Não se envergonha do Senhor crucificado, proclama com ousadia a glória da cruz. Por isso, quando Paulo fala aos Gálatas, e ontem à tarde, enquanto estávamos aqui louvando a Deus com o trabalho das nossas irmãs, ontem à tarde, na nossa reunião inspirativa, o reverendo Fábio estava comigo ali e ele disse uma coisa bem importante. Ele disse assim: Sérgio, o que a cruz fez? O que é a cruz de Cristo? E ele recitou isso: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um lugar que os cristãos podem se gloriar: na cruz do seu Salvador. Por isso nós cantamos tantas canções, por isso nós louvamos tanto a Deus, cantamos Rude Cruz, cantamos tantas outras canções que nos levam a pensar o que foi e a importância da cruz para nós. Eu quero deixar algumas aplicações muito breves para encerrarmos isso e pensarmos ao longo dessa semana como vamos agir, como vamos viver. Pensa comigo. Quando Jesus é zombado por sua palavra. Pessoas zombam de pessoas que fazem devocional, pessoas zombam de pessoas que vão para a igreja todo domingo, pessoas zombam de pessoas que dizem que são dizimistas em suas igrejas, pessoas zombam de outras pessoas que dizem que não querem se embebedar, que não querem se envolver com os vícios, pessoas zombam de pessoas que não querem se assentar em rodas de brincadeiras maldosas, em rodas que pessoas passam por bullying, pessoas zombam de gente que não faz, que não curte as coisas ilegais, as coisas além da lei o tempo inteiro. Por isso, se você quiser fazer o certo, você vai ser zombado. Não tem jeito. A minha questão e a aplicação que eu faço é: eu sei que você quer fazer o certo. Eu sei que os cristãos querem agir de maneira adequada. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós. A minha preocupação é quando nós que queremos fazer o certo, também somos zombados por isso, como a gente reage. Eu gostaria de deixar uma dica para você pensar. Todas as vezes que você estiver sendo humilhado, lembra que o seu Senhor foi mais. Todas as vezes que você tiver sido xingado, tiver sido desprezado, lembra que o seu Senhor foi mais. Identifica-te com Ele. A tua força vem da tua conexão com Ele, de eu e você sermos filhos dEle, salvos por Ele. Eu e você nem sempre vamos conseguir defender a nossa fé com uma exegese de um texto, nem sempre vamos conseguir defender a nossa fé com uma pregação, nem sempre vamos conseguir defender a nossa fé com a eloquência de um homem versado nas Escrituras. É que não é isso que é requerido da gente. O que é requerido da gente é entender por que aquilo está acontecendo. Por que aquela pessoa se voltou daquela maneira? Talvez haja alguém dentre nós que lá no seu trabalho, lá na sua família, esteja sendo, sim, zombado. Primeira coisa, entende? Seu Senhor andou por esse caminho. Por isso, peça a Deus para lhe dar força. Peça a Deus para lhe dar as condições de não retribuir com o mal. Mas ao mesmo tempo, é muito importante nós entendermos, esse é o processo da redenção. Então, não tem jeito de ser um cristão autêntico e fiel fugindo das perseguições. Ao contrário, nós nos identificamos com Ele.
soframos o que viermos a sofrer. Nós nos identificamos com Ele porque mais importa agradar a Ele do que a qualquer pessoa. Nós nos identificamos com Ele porque nele está a salvação, no mundo está a perdição. Nós nos identificamos com Ele porque quanto mais identificados com Ele, mais luz nós podemos oferecer às pessoas que andam nas trevas. A gente deixa de se identificar com o Senhor e a nossa luz apaga. E podemos continuar a ir para a igreja. Não, eu sou crente, está tudo certo, mas com uma luz menos de 40 watts. Sabe aquelas luzes amarelinhas, 40 watts, incandescentes, que você já não usa mais porque não ilumina nada? É daí para pior. É assim. Nossa identificação com Ele é a luz que esse mundo precisa ter. Tira a identificação, pronto, tanto faz eu estar ali. Por isso, muitos cristãos, inclusive, têm grande frustração de não conseguirem ajudar as pessoas que estão próximas deles. Então, essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão: já que estão perseguindo, já que estão falando mal, já que estão julgando, já que estão, de alguma maneira, praticando alguma coisa que lhe faz mal ao coração, só tem um jeito dessa tristeza, dessa angústia, porque ninguém de nós gosta de pessoas agindo contra nós de alguma maneira, nem em grupos de WhatsApp, nem em empresas e tudo mais, né? Mas eu digo para você, mais você precisa de Cristo, mais você precisa dele. Porque até aqui você resiste a essas coisas, mas e se elas se intensificarem? E se as perseguições aumentarem? E se daqui a pouco você não tiver a liberdade que você tem? E se daqui a pouco você não estiver nessa condição de, não é comigo, mas alguém arrastar você, falar, é contigo sim, fala aqui, eu sei que você é crente, reaja. E aí? E quando a humilhação puder ficar pior, porque nós não esperamos a humilhação pior, mas e se ela vier? Como é que nós nos preparamos? Então, se alguém nesse tempo já passa por situações de Jesus ser zombado na sua frente e em alguma medida você ser arrastado para dentro dessa zombaria, eu tenho uma dica super importante. Você precisa se fortalecer na fé, você precisa ter as palavras de vida que Jesus tinha. Eu sei, você não está ainda vendo esse fronte, é que ele não chegou ainda. Talvez alguns pensem, pastor, eu nunca fui perseguido. Por que o senhor está falando essas coisas? Eu nem vou ser perseguido. Não tem essa promessa no cristianismo. Vai sim. Primeiro, é muito estranho, mas é tão estranho que eu não sei nem que palavra usar. E imaginar que você nunca foi perseguido. Porque não tem esse detalhe bondoso e generoso no cristianismo. Só tem quando a Bíblia fala algumas coisas sobre isso, quando pessoas se isentam, quando pessoas não se posicionam, quando pessoas não vivem, quando pessoas não têm uma postura mesmo, é para essas pessoas que não tem perseguição. Para os cristãos, a promessa é de perseguição. Por isso, mais e mais nós precisamos dele. Precisamos mesmo, irmãos. Não é uma retórica, não. É necessidade mesmo. E a minha oração é que o nosso Senhor possa sempre nos convencer de que Ele nos supre e de que nós podemos descansar nele. Quero finalizar uma oração. Eu sei que esse é um assunto que pode incomodar algumas pessoas, irmãos. Porque se nós pudermos fugir de uma agulha, a gente foge. Se a gente puder fugir de qualquer dorzinha, a gente foge. E esse é um texto que nos chama a morrer com Ele na cruz. E esse é um texto que nos mostra que é possível que os dias fiquem piores mesmo. E a nossa fé vai precisar dar uma resposta. Talvez alguns ainda não tiveram a necessidade de ter uma resposta de fé às situações. Mas é muito difícil imaginar que nós morreremos sem essa necessidade. É mesmo. Então nos preparemos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor que enviou o seu Filho e Ele passou por isso que nós estamos vendo aqui. E é só um pouquinho, mas já nos incomoda pensar nesse nível de ridicularização, arrastar pelo chão, zombar,
dizendo rei, né? Certo, então o Senhor é rei, né? Colocar uma coroa, colocar um manto de rei, e depois de zombar, arrancar essa roupa, colocar as roupas rasgadas de antes, enquanto o sangue corre de sua cabeça. E 500 ou 600 pessoas olhando. Senhor, nós não estávamos lá para ver. Talvez alguns de nós chorariam. Talvez alguns de nós diriam: eu quero estar no lugar dele, faz isso em mim, não faz nele. Ele não tem pecados, ele não fez nada. Talvez alguns de nós sentiriam uma dor tão grande que diriam: se ele sofreu mesmo assim, se ele morreu mesmo por pecados, e eu sou um desses pecadores, de hoje em diante ele é sim o meu rei, o meu Senhor. Senhor, um dia nós professamos uma fé publicamente, dissemos que o Senhor é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e hoje nós estamos aqui. Senhor, guia-nos nesses caminhos tortuosos e difíceis desta vida, Senhor. Leva-nos com a responsabilidade de cristãos que choram por seus pecados, Senhor. Leva-nos, Senhor, na dependência de tal forma que nós sabemos que não temos nem força para reagir, mas temos a Tua palavra, temos a segurança que vem de Ti. Senhor, leva-nos e permita-nos continuar como testemunhas vivas Tuas, Senhor, porque realmente antes importa agradar e louvar a Ti, mais do que o bem-estar que talvez estejamos procurando no mundo. Existe um bem-estar, mas o melhor ainda está por vir. Abençoa-nos nisso, olha para nós, tem misericórdia de nós. Nós estamos diante de uma semana que começa daqui a pouco. O Senhor nos verá dentro das nossas casas, com as nossas Bíblias abertas, com os nossos joelhos dobrados, como temos feito, né, Senhor, ao longo dessa semana. O Senhor sabe. O Senhor nos verá dentro das nossas casas, olhando para nossa esposa, olhando para o nosso marido, com a Bíblia aberta, consolando corações, como temos feito, não é, Senhor? O Senhor continuará a nos ver como temos vivido contigo, tanto contigo quanto no mundo. Tem misericórdia de nós. Isso pode ser mais sério do que estejamos pensando. Tem misericórdia de nós. E fortalece a obra das nossas mãos. Não deixa que os nossos joelhos sejam trôpegos. Não deixa que a nossa boca fale do que não conheça, do que não saiba. Permita-nos, Senhor, uma vida contigo de constante renovação espiritual, de constante arrependimento. Permita-nos. Esta é a nossa oração. Ela é em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!